Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Alessandra, como é que vocês estão? Vamos continuar então a nossa aula de biologia, que nós estávamos falando então sobre o reino plantário, o reino das plantas, né? Falando então sobre o grupo das angiospermas. E hoje então nós vamos então corrigir as questões que ficaram então de atividade para vocês. A primeira questão que ficou de atividade na plataforma era uma questão de responder, que vocês teriam então que pesquisar, não é? Sobre qual é a importância das angiospermas. Muitos alunos então responderam então a importância das angiospermas, né? Que elas são os principais produtores de matéria orgânica da maioria dos ecossistemas terrestres, né? São principais fontes de alimento para o ser humano e para os outros animais. Vocês imaginem, então, se nós não tivéssemos as angiospermas, nós não teríamos alimentos para nós e para os outros animais, né? Então, poderíamos falar, por exemplo, das raízes, né, que nós nos alimentamos, que é o caso da cenoura, a mandioca, a batata doce, o nabo, caules, né, que é o caso da cana-de-açúcar, a batata inglesa, folhas que nós usamos, o caso da couve, a alface, as flores que nós usamos para também nos alimentarmos, o caso da couve-flor, o brócolis, né? E as flores que usamos também para ornamentação, os frutos, mamão, laranja, banana, as sementes, o caso do feijão, da soja, da ervilha. Vocês poderiam também ter falado das aplicações da indústria, né? O caso do açúcar, do álcool, que é usado a cana, a fabricação de bebidas, de sucos de uva, né? Laranja, a indústria madeireira, que usa também as madeiras, como o ipê, a peroba, a embuia, né? Poderiam também ter falado da indústria têxtil, que usa o linho, o algodão, também na fabricação de vários produtos farmacológicos, né? Que a indústria farmacêutica usa também, por exemplo, nós usamos como chás, a camomila, chá cidreira, a menta. A indústria farmacêutica usa também os alcaloides, né? Como o caso da morfina, que é extraída então da papoula, que é o analgésico mais forte que existe, né? E assim por diante, né, pessoal? Então, nós teríamos aí uma lista imensa, né, da importância das angiospermas. Ficou livre para vocês escreverem o que vocês quisessem, né? Depois nós tínhamos, então, questões de múltipla escolha sobre as angiospermas. E a questão, então, era a questão número 2, uma questão do Enem, que dizia o seguinte: caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das letra A, algas, B, angiospermas, como as árvores frutíferas, C, gimnospermas, como os pinheiros, D, pteridófitas, como as samambaias, E, briófitas, como os músicos. Então, acredito que a grande maioria então respondeu letra B, angiospermas como as árvores frutíferas, né? Então, essa seria a resposta correta. A questão número 3, então, é uma questão muito interessante que vem caindo bastante nos vestibulares e vem caindo bastante também no PAV e no Enem, que é uma questão que diz assim: é exemplo de caule subterrâneo. Letra A, a mandioca, B, o nabo, C, a batatinha, D, a beterraba, C, a cenoura. Então, o que nós temos então de caule, né? Exemplo de caule, né, pessoal? Não esquecendo, então, que caule, pessoal, é a batata ou a batata inglesa, que nós chamamos de batatinha aqui na nossa região. Então, a batatinha, a batata inglesa,
é um exemplo de caule subterrâneo, tá? Resposta certa, então, letra D. Já a questão número 4 nos diz o seguinte: considere as seguintes plantas. Letra A, número 1, batata. 2, cenoura. 3, mandioca. 4, cebola. São raízes comestíveis apenas. Letra A, número 1, apenas. B, o 2 e o 3. C, apenas o 3. D, apenas o 2. Então, são raízes comestíveis. Então, pessoal, raízes comestíveis é a cenoura e a mandioca, né? Então, seria o 2 e o 3. Resposta certa, então, seria a letra B. Já a questão número 5 nos fala o seguinte: considerando que quanto mais partes um vegetal possui, mais evoluído ele é. E podemos afirmar que das alternativas a seguir, o vegetal mais evoluído, letra A, é o musgo, letra B, o pinheiro, letra C, a samambaia, letra D, o abacateiro. Então, em termos evolutivos, né, pessoal? O mais evoluído é o abacateiro. Por quê? Porque ele é uma angiosperma, então ele tem raiz, caule, folhas, ele dá sementes, flores e frutos. Então, ele é entre todas essas plantas o mais evoluído, então é o abacateiro, porque ele já tem então semente, flores e frutos. Musgo não, pinheiro não, samambaia também não, né? Então, resposta certa, abacateiro. Número 6. As angiospermas se distinguem de todas as outras plantas pelo fato de apresentarem, letra A, alternância de geração haploide-diploide, letra B, vasos condutores de seiva, C, flores, D, estômatos nas folhas. Então, essa questão também é uma questão bastante interessante, né? Por que as angiospermas, então, ela se destaca das outras plantas, né? O destaque das angiospermas é o fato delas terem flores, né? E frutos também, né? O que as outras plantas, os grupos que nós estudamos não têm. É o que torna elas, então, diferentes, mais evoluídas, né? No grupo, então, do reino Plantae. Então, pessoal, essas então eram as questões que nós tínhamos então na plataforma, não é? Sobre as angiospermas. E então nós ficamos por aqui até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor permitir.